E aí, meninas, estamos começando mais um episódio do podcast Por Trás dos Cílios. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a Erika Teixeira. Ela tem 30 anos, é mãe de uma menina linda de 2 anos e meio, é do Rio de Janeiro, está aqui em São Paulo há 2 anos, veio da CLT, trabalhou na área de micropigmentação de sobrancelhas desde 2015 e agora está focada no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres empreendedoras. Então, vamos começar. Muito prazer, Erika, por aceitar o convite, por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo aqui pra gente e compartilhar a sua história. Obrigada, Tati, pelo convite. Para mim sempre é um prazer poder compartilhar um pouco da trajetória empreendedora e mostrar a vida real por trás da internet, né? Sem cortes e conseguir, assim, potencializar a vida de outras mulheres. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E conta um pouquinho como que você começou na área da beleza. Perfeito. Eu comecei em 2015 atuando diretamente no mercado das sobrancelhas. Eu comecei como design de sobrancelha. E comecei em domicílio, então eu trabalhava no Rio de Janeiro e comecei de casa em casa. Mas a minha jornada, ela iniciou quando a minha mãe comprou um curso de depilação. E eu peguei, em casa eu tinha 15 anos, então eu peguei a apostila e comecei a folhear. Tinha chegado do colégio, comecei a folhear e vi um módulo de design de sobrancelha. Porque na época, muitos anos atrás, era com palitinho que se media a sobrancelha, com cera. Você deve lembrar dessa época. Então, nessa época que eu já me vi atraída por esse mercado. Então, eu comecei a fazer as minhas sobrancelhas. Depois que eu consegui reconstruir minha sobrancelha, aprendendo com uma apostila, eu vi o poder que a sobrancelha tinha na vida de uma mulher. Então, eu, a partir lendo essa apostila, comecei a fazer no meu próprio condomínio. Então, com 19 anos, eu casei com meu marido. E minha mãe me pressionava para que eu entendesse qual área que eu queria atuar, mas eu não me via atuando em nenhuma área, em nenhum curso superior. E foi quando eu me lembrei de quando eu gostava de fazer sobrancelha na minha adolescência. Aqui eu já tinha começado dentro do mercado tradicional, comecei com carteira assinada e comecei a fazer das amigas do colégio, comecei a fazer das amigas de trabalho. Então, depois que eu casei, eu encontrei uma oportunidade dentro do mercado de sobrancelhas e começar a atuar. Me lembrei daquela minha primeira folheada, né, na revista. Sim. Busquei um curso para profissionalização e aí comecei de casa em casa como designer de sobrancelha no Rio de Janeiro e fiquei assim em domicílio por 1 ano e meio. Ah, entendi. Então foi na área da sobrancelha, mas a domicílio mesmo. Isso. Eric, então em seu primeiro curso você já se apaixonou pela técnica, já sabia que ia seguir na área da beleza mesmo? Como que foi? Então, a paixão da sobrancelha veio quando eu consegui reconstruir minha sobrancelha. Porque na época ela era completamente destruída. Então, sozinha eu consegui reconstruir minha sobrancelha. Quando eu vi o quanto aquilo impactou na minha vida, em olhar no espelho e gostar do que eu via, então foi quando eu decidi fazer esse curso de formação. Mas ali já era uma paixão. Já era algo que eu sabia que eu queria seguir na minha vida. Até porque eu não conseguia me identificar com nenhuma outra área. Eu encontrei na sobrancelha, além de uma área a qual eu queria seguir profissionalmente, uma possibilidade de encontrar mulheres e fazer a mesma coisa com elas que eu tinha feito comigo. Entendi. E quando realmente você começou a ganhar dinheiro na área? Hoje você vive somente disso, eu sei que não é mais na área de sobrancelha, né? Mas quando que você falou assim, isso aqui realmente dá pra eu viver disso? Eu venho da área de sobrancelhas quando as pessoas cobravam 5, 10 reais. Você começou há muitos anos também, você sabe. Então, assim, não era um mercado tão valorizado quanto é hoje. Hoje a gente conseguiu ocupar o nosso lugar, né? Mas na época não era assim. Então, quando eu decidi me dedicar 100% a essa área, não foi largando o CLT, porque eu já era casada, eu tinha minhas responsabilidades, então eu precisei ir aos poucos. Então, eu já atuava, mas eu me dividia entre o domicílio e a recepção, porque eu era recepcionista numa empresa. Ah, tá. Só que lá eu faturava 700 reais por mês. Você imagina, como que a gente sobrevive com 700 reais? Nossa. Trabalhava, ganhei 700 reais e eu fui para o domicílio também. Quando eu vi que em 2 semanas de atendimento em domicílio, com uma agenda completamente folgada, sem estar lotada, eu já tinha feito a Pix 700 reais, uma conta básica. Se em 2 semanas eu fiz isso, 1 mês eu vou fazer o dobro do que eu faço como recepcionista. Então foi quando eu decidi pedir as contas. E um detalhe nesse processo é que eu venho do Complexo do Alemão, mas eu comecei a minha vida casada no Morro do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
Eu venho dali. Sim. Então, eu comecei os meus atendimentos dentro da minha casinha, num beco do Complexo do Alemão. Ai, que legal. Eu não nasci ali, mas meu marido veio da comunidade. Então, quando a gente decidiu casar, era um lugar onde a gente poderia morar sem pagar aluguel. Sim. E o nosso acordo foi, vamos ficar aqui durante 1 ano e meio, até que a gente consiga construir a nossa vida. Então, quando eu decidi começar no mercado de sobrancelhas, eu trabalhava como recepcionista, vim de uma realidade subúrbio do Rio de Janeiro, sem nenhuma possibilidade, nenhuma herança, nem nada, Sim. construindo nossas possibilidades. Então, fui me dividindo. Sim. Com 2 semanas eu já tinha feito o que eu fazia em 1 mês. Então eu conversei com meu marido, meu bem, olha, consegui esse resultado. E o detalhe que eu não contei aqui antes é que eu não tinha investido, não tinha como investir num curso. Na época o curso era R$340, o que pra mim era muito dinheiro. Pensa, você fazia R$700 no mês. Sim. Então meu marido olhou pra mim e falou, eu confio em você, eu sei que vai dar certo, então eu vou investir. Nós somos um. Então ele investiu no curso, Tati, eu fiz a formação aos sábados. Então foi um total de 1 mês. Quando eu terminei, eu comecei a atuar. Em 2 semanas fiz esse resultado financeiro e conversei com o patrão. Falei, olha, eu vou sair porque eu entendo que aqui tem uma possibilidade de fazer dinheiro. Enfim, de construir a minha carreira. Continuei morando no Complexo do Alemão. Continuei nos atendimentos em domicílio. Com 1 ano e meio eu já aluguei minha primeira sala. Porque eu já não estava dando conta dos atendimentos. Aqui em Campinas as coisas elas são mais próximas, né? Sim. No Rio de Janeiro demorava uma hora de distância de um cliente para outro. Então eu precisei alocar todas elas num lugar só e ficar em um ambiente. Então ficaria muito melhor pra mim. Então desse 1 ano e meio, quando eu aluguei essa primeira sala, as coisas começaram a dar certo. Então é que quando começou a dar dinheiro e você entendeu que poderia dar certo, nessas primeiras 2 semanas que eu já tinha feito o que eu fazia no mercado tradicional. Então pedi demissão e desde então foi quando minha carreira de fato começou. Sim. E aí eu tenho 2 perguntas agora. Por exemplo, você atendia lá no Rio, independente da região, ou você focava só em uma região? Porque a domicílio tem isso, né? Sim. Esse trajeto e também o risco, né, de roubar essas coisas, né, e tal. E as suas primeiras clientes foram quem? Eu sempre faço essas perguntas porque quem tá começando, esse é o medo. O medo de não conseguir ter clientes, não conseguir ter uma média salarial, não saber quanto vai ganhar, né? Exato. E é um medo muito comum. Só que eu digo que assim, quando a pessoa ela decide empreender, ela precisa ir com a cara e com a coragem. Com o mínimo de planejamento, é óbvio, né? Porque ninguém é alucinado a ponto de simplesmente tentar algo sem um planejamento. Só que você está lidando com muitas impossibilidades. O cenário, muitas vezes, é desfavorável, gente. Né? É difícil você conseguir hoje começar com uma boa cartela de cliente, e já identificando quanto começou esse faturamento, como eu falei. Eu só pedi demissão depois que eu vi que eu conseguiria pelo menos ajudar financeiramente em casa com o que eu já faturava. Então, quando eu comecei, eu não escolhia por região. Até porque eu pensava o seguinte, eu preciso contribuir dentro de casa. Quanto mais sobrancelhas eu fizer, melhor eu vou ficar. Sim. Então eu preciso atender. O que eu fazia? Para cada cliente que eu atendia, eu cobrava uma taxa de deslocamento, se eu pudesse estar lá. E eu fazia o máximo para não atender só uma pessoa. Eu perguntava, você tem mãe, você tem tias, você tem irmãs, porque eu consiga atender mais do que uma pessoa. Se tivesse uma, eu ia, não tinha problema, precisava de dinheiro, Tati. Quem precisa de dinheiro vai fazer tua sorte. Sim. Mas eu sempre tentava alocar a atenção de todas elas no mesmo lugar. Então se era um condomínio, melhor ainda. Vila, melhor ainda, porque eu saía de uma casa e ia pra outra. Sim. Então já aconteceu de eu sair de casa às 7 da manhã e voltar às 11. Então eu descia a favela, eu pegava um mototáxi, porque lá você mora assim no morro, dá pra subir a pé. Descia a favela, pegava ônibus e tuas conduções, eram 2, 3 condições para chegar na casa da cliente, atendia o dia inteiro, tentava, quando possível, colocar todas no mesmo bairro, mas eu rodava o Rio de Janeiro inteiro, e voltava às 11 horas da noite subindo com o mototáxi, com a minha mochilinha nas costas. Chegava em casa, ia no final da noite, depois de muitos atendimentos. Quem foram as minhas primeiras clientes? Eu trabalhava muito com boca a boca. Na época, o Instagram, as mídias digitais não eram como é hoje, que é uma ferramenta que a gente utiliza de marketing. Antigamente não tinha vídeo, não tinha nada disso, eram só fotos. Não, nada disso. Eram só fotos. Ponto positivo dessa época é porque a concorrência era muito menor. O alcance era muito menor. Ponto negativo é que você não tinha tantas ferramentas que você tem hoje, tantas formas de você começar certo. Antes a gente tinha que errar. Eu digo que eu comecei no Instagram quando tudo era mato, né? Então, eu postava muitas fotos dos meus clientes, eu pedia meus clientes para postar também. E tentar marcar. Marcava meu arroba, postava, agradecia. Não tinha story, era só feed mesmo. Sim. Pedia para colocar no grupo dos condomínios. E foi assim, uma indicando a outra. Me lembro até hoje, sentada no sofá, tinha postado a primeira foto do meu resultado. E aí a cliente
olhou o resultado e mandou no Messenger do Facebook, antigamente eles usavam muito Facebook. Eu também. E ela falava, eu queria marcar, quanto que você cobra? Eu dei o valor, eu quero, você vem aqui na minha casa? Então eu ia nas empresas, ia nas casas, fazia atendimentos, Zona Sul, Zona Norte do Rio, e foi muito boca a boca, que funcionou na época. E eu sempre tentava fazer com que eu conseguisse dominar aquela região, de condomínios, etc. E mais indicações, né? Pra você conseguir atender. Vale a pena ir até lá. Com certeza. Que legal, né? Ah, eu ia perguntar uma coisa. E era mais design que você fazia, ainda não era micro. Ainda não era micropigmentação. Até porque micropigmentação você requer um espaço diferenciado, né? Uma estrutura para que você consiga atender com o máximo de cuidado possível, né? Pensar que não é cortante, é uma outra estrutura. Então eu fiquei durante só no design 2 anos. 1 ano e meio no domicílio, 1 ano no domicílio, 1 ano e meio eu já aluguei minha primeira sala, já comecei a alocar a atenção das pessoas, só que eu não era uma pessoa estratégica. Gente, eu não tinha estratégia nenhuma. Então, se você tá aí do outro lado e pensa, mas eu não sei o que fazer, não sei como gerar o meu marketing, eu também não sabia. Não tinha noção disso. Eu fiz um curso para atender meus clientes. E nenhum curso, na época principalmente, hoje você ainda aprende, vai te ensinar a captar cliente, fidelizar cliente, como utilizar as mídias digitais. Então, quem começou lá atrás, começou com todos os erros possíveis para hoje ajustar caminhos para que outros passem. Sim. Então, eu não sabia. Eu fazia minhas sobrancelhas, eu me lembro que eu aluguei uma casa e eu ficava durante a tarde comendo biscoito, esperando alguém mandar mensagem no WhatsApp. Era assim. Então, eu tinha um salão perto de onde eu atendia. Eu pedia, quando você atender suas clientes, fala de mim. E ficava o restante do dia parado. Então, quando que as coisas começaram a mudar? Quando eu fiz meu primeiro curso de micropigmentação, eu não me lembro ao certo a data, quando foi, mas eu devo ter ficado mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos só no design. Então, eu fui pro Nordeste, fui pra Natal. Eu não sei se hoje quantas pessoas conhecem, mas na época ele era muito conhecido, era o Branco Babic, da Academia F. Brown, de micropigmentação. E foi o primeiro que eles ministraram aqui no Brasil. E eu me lembro que eu ficava apaixonada vendo aqueles resultados. Eu sempre fui da fio a fio, do NursFit, né? Então, quando ele anunciou que estaria aqui, uma representante entrou em contato comigo pelo Instagram. Oi, Érica, gostei do seu trabalho, gostaria de melhorar o seu trabalho. O Branco Babic vem pro Brasil, vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. Você tem interesse? Com certeza. Quanto é o curso? Se eu não me engano, na época foi R$9.000. Isso que eu falar, devia ser uns 6 mil, ainda foi mais caro. E assim, como que você paga um curso desse? Né? Eu já tava com a minha primeira sala, mas eu falei, vou dar meu jeito. Tem que dar certo. Falei com meu marido, ele falou, vai dar certo. Só que não tem como nós dois irmos, vai você. E eu fui juntando dinheirinho por dinheirinho. E eu fui até lá. Se eu não me engano, tinham 20 mulheres. Eram muitas mulheres de todo o Brasil reunidos. Eram 2 representantes do Branco Babic. Eu fiz o meu curso, desenvolvi meu resultado. E eu já tinha feito um curso anterior a esse, só que não tinha me dado bagagem o suficiente para trabalhar. Então ali eu já fui com todas as minhas dúvidas, fiz a minha modelo. Quando eu cheguei no Rio, e eu postei que eu tinha feito com um curso interno com certificação internacional, mas aquilo brilhou os olhos das pessoas. Então uma começou a indicar a outra, e a micropigmentação eleva muito o ticket. Né? Se você em um design de sobrancelha você cobra 50, 60, numa micro você consegue cobrar de iniciante 400, 500 a R$2.000. Então foi quando as coisas começaram. Aí eu já respondo aquela pergunta do início. Quando foi que começou a te dar retorno financeiro? O primeiro foi saber que eu conseguiria suprir o que eu ganhava na carteira assinada. O segundo momento foi quando eu comecei a fazer a micropigmentação. Com o design, eu já conseguia movimentar ali em torno de 2.500, 3.000. Com a micropigmentação, trabalhando sozinha, de terça a sábado, com uma agenda ok. Nunca fui alucinada de ficar até 9 da noite, exceto final de ano, que a gente sabe que é uma movimentação maior. É uma loucura. Eu já movimentava entre 10 a 12 mil reais, sozinha. Que gera um faturamento bom, né? Sim. Você quer falar, assim, de uma realidade, igual você disse, que você não é herdeira, né? Que vem do complexo do alemão. Sim. Devia ser, assim, uma conquista muito. É porque, pensa, eu costumo dizer, você é mãe, você sabe, que o nosso objetivo como mães é construir... O nosso teto precisa ser o chão dos nossos filhos. Sim. Então, hoje a gente constrói um teto para que os nossos filhos pisem. Minha mãe, faxineira, meu pai eletricista, se separaram quando eu tinha 12 anos, então minha mãe seguiu criando 2 filhos, né? Em seguida, minha mãe teve o meu irmão. Então, minha mãe nunca chegou no faturamento como esse. E aí ela vê a sua filha fazendo sobrancelhas, o que na época não era uma profissão. Sim, era desvalorizada. Bem vista, fazendo um faturamento como esse. Com seu casamento, já construindo sua vida.
Então hoje eu penso a mesma coisa para minha filha. O meu objetivo hoje é construir um teto para que ela consiga pisar. Então se hoje a gente movimenta, faz uma movimentação financeira muito boa, eu quero que da minha filha seja o dobro. E eu ensino e construo isso para que ela alcance, sabe? Então assim, começar do zero é muito mais difícil do que quem tem possibilidades e quem ajude. Agora quando você tem que capinar cada terreno onde você passa, estruturar o terreno é muito mais difícil. Sua filha hoje ela vai caminhar por um terreno, quando ela crescer vai caminhar por um terreno que já foi captado por você. Você construiu um caminho para ela passar. Então, foi isso que minha mãe fez para mim, me dando. A gente não tinha muitas condições financeiras, mas eu tive apoio, eu tive estrutura emocional e eu tive suporte familiar. Isso é o que me possibilita hoje de conseguir subir em palcos, de conseguir ter desenvoltura em cima de câmeras, não ter vergonha, porque eu tive essa estrutura familiar, coisa que ela não teve. Então, qual é o meu objetivo hoje na maternidade? É gerar o que eu também não pude ter na minha infância para que a minha filha pise onde hoje é o meu teto, sabe? Sim. Certo. Ai, gente, é muito, muito legal, né, ver essa evolução, assim. E você teve medo, né, de começar? Você acha difícil empreender? Porque a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Você falou que tem que ter cara e coragem, mas como é sobre empreendedorismo, eu queria saber Minha visão sobre isso. A verdade, Tati, é que eu não tinha um segundo plano. Vou ser muito sincera pra você. Quando eu terminei o ensino médio, minha mãe disse o seguinte pra mim: filha, você precisa de uma carreira. Eu não quero que você seja uma faxineira como mãe. A mãe hoje dá o que pode pra vocês. A minha mãe sempre trabalhou muito. Mas eu quero que você tenha uma carreira. Então ela me impressionava para que eu pudesse ter uma estrutura para não passar as dificuldades financeiras. Só que, Tati, eu não me via em nenhum lugar. Eu até tentei fazer faculdade, tentar, só que assim, na época, bolsa não é como é hoje, né? Eu digo que a gente tá vivendo um bom momento, né? Hoje em dia, você, com R$200 por mês, você paga uma faculdade. Na época, eu tinha terminado meu ensino médio e eu fui buscar na faculdade. Era R$2.250 por mês. Como que eu tiro esse dinheiro? Tiro esse dinheiro da onde? Então, não tinha possibilidade. Então, eu tentei um técnico, foi quando eu fiz o técnico em ADM, porque eu pensava, eu com 12 anos falava pra minha mãe, eu vou ser empreendedora. O que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ser empreendedora. Então, eu não tinha uma outra opção, não tinha uma segunda opção. Eu casei com 19 anos, a gente morava em cima do Complexo do Alemão, então se eu tivesse que catar lixo, fazer qualquer coisa para ter dinheiro, eu iria fazer. Porque eu ia empreender dentro do que eu fosse me propor. É uma profissão extremamente digna, seja qual for a área que você decida empreender. Então eu pensei, eu preciso encontrar algo que me dê realização, porque eu acredito muito hoje quando eu estou com mulheres e instruo elas profissionalmente e emocionalmente, é justamente por isso, lidere-se. Lidere-se, faça a sua escolha dentro do que você quer. Como eu falei, você vai trabalhar com reciclável, lidere-se e seja a melhor mulher catando reciclável e fazendo isso. Você vai trabalhar com cílios, seja a melhor. É sobrancelha, seja a melhor. A gente não pode negligenciar a carreira. Então, quando eu entendi que eu não conseguia fazer uma faculdade, que eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade e que eu não me via fazendo absolutamente nada, e eu tentei, não foi por não querer, eu tentei algumas profissões no mercado tradicional. E em 2 semanas, eu já olhava para aquilo e falava assim, eu não me vejo aqui. Como que eu vou conseguir ficar 3, 5 anos fazendo isso? E eu me lembro que eu orava, eu falava, Senhor, me dê uma direção do que eu tenho que fazer para minha vida. Então, quando eu comecei a fazer sobrancelha, que eu via no olhar da cliente, ela virar pra mim e falar o seguinte, ninguém nunca conseguiu fazer o que você fez. Gente, eu falava assim, isso é uma realização tanto, eu quero isso aqui pra minha vida. E hoje eu não atuo diretamente, a gente vai chegar nesse momento, mas eu não atuo diretamente no atendimento ao cliente com sobrancelhas, mas foi o meu ponto de partida. Foi ali que eu consegui entender que existia uma profissão, uma carreira que não era valorizada na época, mas que eu poderia construir carreira e me profissionalizar diante daquilo. Foi muito difícil. Não é fácil você construir algo do zero. Só que eu comecei a observar pequenas oportunidades de mercado. Quando você fez a pergunta, quando foi que foi difícil e quando foi que as coisas começaram, né, a dar certo. Eu comecei, como eu te falei, em domicílio, eu sempre registrava os resultados. Colocava no Instagram, pedia aos meus clientes para fazerem o mesmo. Quando eu comecei a mostrar o passo a passo do processo, aplicando a renda, começando o processo de micropigmentação, algumas pessoas começaram a me seguir e começaram a perguntar, Érica, qual a renda você utiliza? Qual pigmento você utilizou? E eu comecei a fazer pequenos quadros no meu Instagram, mostrando qual era o processo do passo a passo. E as pessoas começaram a chegar, comecei a usar hashtags, comecei a entender que isso era um ponto de oportunidade. E eu vi que
Em alguns meses, meu Instagram cresceu absurdamente. Hoje a gente vai chegar a 200 mil seguidores, mas na época, as pessoas começaram 5 mil, 7 mil seguidores, 10, 15, depois 30, depois... E as pessoas começaram a se aproximar, querendo soluções para os problemas que elas viviam. E então começou o pedido dos cursos. Érica, você é de onde você é? Você é do Rio, mas você vem para São Paulo, você vem para o Nordeste, você vem para o Sul. E aí só, tem uma oportunidade. Eu não ia, mas se querem eu posso ir. Então eu ia porque eu rodei no meu Instagram uma pesquisa. De onde você é e o que você tem mais dificuldade. Eu tinha 20 anos. 21 anos, Tati. 21 anos. Mas eu não tinha outra possibilidade, você entende? Então eu tinha que fazer dar certo. E eu não queria, sempre tive uma visão a longo prazo. Pensava o seguinte, eu tô aqui como design de sobrancelha, mas eu não quero permanecer. Hoje eu tô fazendo 12 mil, eu quero fazer 50. Pra fazer 50, o que eu preciso? Eu preciso não limitar as minhas horas, porque eu só tenho 2 braços. Sim. Se eu quiser fazer 5 mil por dia, eu não consigo. Porque eu tenho, meu tempo é finito. Então, como que eu posso fazer para fazer mais dinheiro e utilizando o tempo que eu tenho? Eu preciso de mais braços, significa que eu preciso de equipe, significa que eu preciso de um espaço maior. Então, eu comecei a fazer o caminho reverso. Para onde que eu quero ir? Eu quero esse resultado, eu quero chegar nesse nível. Ok, para isso, qual é o caminho reverso? Eu preciso de uma sala maior. Então, eu comecei a planejar isso. Para ir para uma sala maior, eu preciso faturar mais. Como que eu faturo mais? Dando curso. Foi minha primeira solução, com 21 anos de idade. E por que eu tive essa visão? Mais uma vez, eu repito, eu não tinha outra possibilidade. Eu acho que quando você tem plano A, plano B, plano C, você acaba retardando processos e negociando o que é possível naquele momento. Eu não tinha outros caminhos de possibilidade. Ou era sobrancelha ou não era sobrancelha. Então, eu rodei essa pesquisa, chamei meu marido e falei assim, meu bem, meu Instagram cresceu. E isso não só são seguidores, existem pessoas que estão me pedindo cursos, elas entendem que eu tenho algo a acrescentar. Eu nunca saí do Rio, mas eu vou. Você vem comigo? Ele, com certeza. Na época, ele empreendia também, no Complexo do Alecrim, ele tinha uma padaria com o pai dele. Então ele falou, vamos juntos. E lembra do técnico que eu te falei? Tinha um professor que ele fez um papel de pai pra mim. Ele sempre me cobrava pra entregar o melhor dentro do RH, que ele foi meu professor de RH. E a gente criou um vínculo muito grande. E eu falei, Humberto, eu tô com essa possibilidade, mas eu nunca fiz isso, você me ajuda? Ele falou, você se torna meu sócio nesse treinamento? Sim. Falei, qual é a grande necessidade da minha audiência? Ninguém sabe empreender, tá todo mundo fazendo sobrancelha pra só ganhar dinheiro e pagar as contas, e elas precisam de técnica. Então eu vou ensinar essas mulheres a se liderar, vou mostrar pra elas o que eu faço. Acordo cedo, organizo minha rotina, malho, faço as coisas e faço sobrancelha. Vou ensinar essas mulheres a se liderarem, a fazer sobrancelha, e você ensina negócios. Pode ser? Pode. Tati, eu comecei a rodar o Brasil. Isso eu comecei a rodar o Brasil, a única coisa que eu fazia, o básico, postava, mostrava. Olha, essa mulher, essa aqui é a Tati antes de chegar no curso, essa aqui é a Tati no final. E aí a Tati, e você precisa de fazer esse curso. A Érica mudou a minha vida. E eu só ensinava pra ela aquilo que eu vivia. Aquelas mulheres que passaram por aqueles treinamentos, em 2, 3 meses, que faturavam em 5, 2, elas começaram a faturar 10, 15, 20. Porque elas aprenderam passo a passo. Elas aprenderam o que fazer para gerar resultado. Sim. Então eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos, rodando o Brasil. Minha audiência dobrou, o interesse das pessoas dobrou, o meu faturamento triplicou e com isso eu consegui ir para um shopping no Rio de Janeiro. Ali nós alugamos 3 salas, meu marido saiu do empreendimento que ele tinha com o pai, foi empreender comigo na área de gestão para poder organizar todo o processo, porque eu ainda atuava diretamente. E lembra da questão dos braços? Eu preciso de braços, não preciso de equipe. Então, aproveitei a minha audiência para começar o meu primeiro processo seletivo. Ah, que legal. Eu ia perguntar isso, mas na parte da equipe. Aí eu contratei recepcionista, porque até então eu tinha uma pessoa que trabalhava de forma remota. Então, ela trabalhava em casa. Respondia seu WhatsApp. Exatamente. Eu precisava de alguém presencialmente para organizar, limpar o espaço, fazer todo o processo. Até porque, assim, se perguntou, empreender é difícil? É. E sempre vai ser. Só que é uma escolha que você faz. É o que você quer? Entenda que você vai ter os processos. E tudo trabalho dá trabalho, né, Tati? O problema é que hoje a internet ela trouxe essa visão para as pessoas de que o resultado ele vem no curto prazo. E não vem, gente. Não vem. Hoje a gente tem uma grande audiência, tem uma empresa, hoje a gente tem uma assessoria de marketing. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu mudei muito o meu negócio atual, mas porque eu fui diante de possibilidades e oportunidades de mercado. Mas é uma escolha. Sim. Empreender vai dar trabalho, trabalhar numa CLT dá trabalho. A questão é você escolher o seu problema. Qual é o seu problema? Você quer trabalhar no mercado tradicional e ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa ganhando 2.000? Ou você quer ter trabalho e construir a tua sorte e não ter teto? Sim. Porque eu digo que você trabalhar no mercado tradicional ele é muito bom porque ele vai te dar um show, mas ele te coloca dentro de uma melhor. Você tem limite de faturamento, você vai ter o seu
seu VR, você vai ter seu plano de saúde, talvez, só que você tem um teto e você tem um chão. Sim. E se você for empreender? Você pode não ter chão para pisar. Isso dói. Principalmente quem gosta de previsibilidade, mas você também não tem teto. A gente já fez trabalhos, Tati, de faturar mais de 100 mil em 20 dias. Entendeu? Sim. Não temos teto, mas também não tem chão. Então você tem possibilidade de ir muito mais longe, de conquistar o que você quiser. É só você definir o que você deseja para sua vida. E como eu falo, eu sou cristã. O princípio de tudo, Senhor, qual é o propósito que você tem em mim através de mim? Porque eu digo que não dá pra gente dirigir céu, fazer planos e falar, eu vou. Ok, você pode ir. Você vai passar por alguns processos, talvez muitos deem errado, se sinta frustrado. Agora, quando você pergunta para aquele que já viu o teu futuro, onde ele quer que você vá, você reduz muitos erros. Você reduz muitos caminhos que você nem precisaria pisar. Então, faça essa pergunta e siga, mas escolha. Qual problema você quer viver? Se é o problema de trabalhar muito dentro do empreendedorismo ou o problema de viver a vida inteira fazendo a mesma coisa. Sim. Faz pergunta que se deixar, eu vou falando. Eu ia perguntar, Érica, por exemplo, você falou que teve equipe, que abriu sala, você não tem mais, então, hoje? Não tem mais. E quando você decidiu parar com isso, e também foi difícil treinar, é difícil, porque uma coisa é você trabalhar pra você, outra coisa é você pôr pessoas pra trabalhar pra você, né? Como que foi isso? Tá, vamos por partes. Primeiro, como foi a contratação e depois a gente fala sobre a minha saída. Bom, trabalhar com pessoas também é um desafio. Sim. Mas você escolhe os seus desafios. Não quero trabalhar sozinha. Ok, você vai ter um teto de faturamento. Nenhum problema, é uma escolha, só você tem um teto. Fazer gestão de pessoas dá trabalho? Também, assim como tudo. Só que você escolhe as guerras que você quer lutar. Eu fiz a minha primeira contratação, tive algumas questões, né? Porque foi a minha primeira, muito mais fácil de errar na primeira do que na segunda. Depois eu precisei trocar o time. E eu entendi que se eu quero contratar pessoas, eu preciso contratar pessoas que vistam a camisa da empresa. Quando que eu faço isso? Implementando uma cultura. Então não dá pra você colocar pessoas pra atender junto com você se cada um tá seguindo uma direção diferente. Todo mundo tem que estar olhando pro mesmo objetivo. E é aquilo, você tem que ser um líder, não um chefe. O que significa isso? Estar à frente do seu time, direcionando para onde a empresa vai e mostrando qual é a cultura qual essa empresa está sendo designada. Então, para que desse certo e performasse bem, primeiro, o processo de contratação. Se você for fazer sozinho, faça uma consultoria antes, ou então contrate alguém para fazer para você. Contratar certo reduz o processo de você não tem que ficar contratando o tempo todo. E você sabe como é trabalhoso. Se você tem equipe, você vai saber. Sim. Você gera o treinamento, aí a pessoa começa a atender o cliente, ela vai embora, outras pessoas podem ir com ela, ou o processo de você ter que contratar uma outra pessoa, passar por todo o processo, se torna cansativo. Sim. Você sabe? E a pessoa acaba não querendo mais ter equipe por conta desses problemas. Só que, na verdade, o problema está lá no início, na contratação. Contratou certo? Ok, agora está na hora de você fazer a implementação de cultura. Qual o propósito da marca? Qual a diferenciação da marca? Qual é a identidade da marca? O problema é que as pessoas hoje elas começam a empreender, hoje inclusive é o meu principal foco, mas as pessoas começam a empreender simplesmente para atender o cliente. Só que assim, tá todo mundo vendado, ninguém sabe o que tá fazendo, acha que é a quantidade de cliente que importa, e não é. Você precisa de identidade de marca. Construa essa identidade, implementa isso na cultura da empresa. Como? Por meio de treinamento. Mensal? Não é semestral? Não, quinzenal. A equipe precisa estar alinhada. Então, faz esses treinamentos, dinâmicas, por meio de perguntas e respostas. Você, como líder, precisa entender o que o seu colaborador quer na vida, quais são os sonhos dele, para onde ele deseja ir. Porque quando você entende que você não tem aquela pessoa ali com você para levar a tua empresa para algum lugar, mas para que juntos vocês caminhem para esse determinado lugar, o que ele entende? Se eu fizer essa empresa crescer, eu também ganho. Eu compro meu carro. Se eu fizer essa empresa crescer, eu boto meu filho no colégio particular. E era isso que a gente começou a implementar no nosso time. Se a empresa cresce, você cresce, a sua família cresce. Então, quando a gente fazia reuniões, confraternizações, a família vinha. Enfim, aqui seria um outro podcast, mas a gente implementou essa cultura e a equipe foi junto. Eu digo que um dos melhores times que eu já recrutei, foi incrível, a gente vinha muito bem. E aí vamos no segundo passo. Érica, como foi que você fechou? O que ocorreu? Eu sou cristã, como já falei com vocês, e minha vida gira em torno de Jesus, sabe? Nessa época, a gente já tinha ido para a terceira sala, eu comecei com 2 salas no shopping, fui para a terceira sala, a gente fez uma obra que a gente investiu mais de R$150 mil.
Foi uma grande obra, a empresa ficou linda. Só que, Tati, lembra do dia de céu? Eu simplesmente fiz o que eu queria. Eu não fiz uma pergunta para Deus, eu não perguntei, é isso aqui que eu tenho que fazer? Eu faço essa obra, eu permaneço aqui. Nesse tempo, eu ainda ministrava cursos, atendia clientes, mas eu também estava no digital, porque muitas pessoas começaram a me perguntar, me procurar, para saber como que eu fiz para sair do zero, como alguém sem nenhuma possibilidade de chegar naquele resultado. E eu falava, tudo bem, eu te ensino. Então eu ainda estava, eu também atuava em paralelo. Isso, por mentorias, por cursos online. E depois dessa obra, as coisas começaram a parar de andar. Cursos que antes eu fechava em 2 semanas, eu comecei a precisar de 2, 3 meses para fechar. As coisas começaram a ficar muito diferentes. As portas começaram a se fechar. E mesmo ajustando as mesmas estratégias e remanejando algumas outras, nada começou a dar certo. Eu sentei com meu marido e perguntei isso. E falei com ele, isso aqui é espiritual. Nada tá andando, nada tá caminhando. Então a gente começou a buscar em Deus respostas para saber o que estava acontecendo. E a direção foi, fecha. Você imagina, cara. Você vem de uma favela. Você vem de uma favela. Você vem de um lugar onde você não tem nada. Você tem teu casamento, você tem tua família. E você constrói tudo do zero. É a tua única conquista. Eu falei pra ele, peraí. Eu não tinha nada. Eu construí, isso aqui é tudo que eu tenho. Não vou dizer que é a minha vida, mas isso faz parte da minha vida. Eu passo dias, eu ficava limpando, eu cuidava de tudo com tanto zelo. Eu lembro de uma porta ripada, que eu peguei mais de 10 minutos naquela porta ripada, eu fiz o quanto eu trabalhei pra isso. E ele falou, fecha. O que te trouxe até aqui não será necessariamente o que vai te levar daqui em diante. Fecha. Doubt. Eu fechei. Fechou tudo? Fechei. Da noite pro dia? Mas sem saber o que fazer. Sem saber. Quando eu estava aqui em São Paulo para um treinamento, morava no Rio, mas vim pra cá para fazer um curso, eu estava na casa de uma amiga. Eu morava num andar bem alto no prédio. Todo mundo já tinha ido pro quarto dormir e eu fui até a cozinha para poder beber água. Abri a geladeira, bebi água. Quando eu olhei para São Paulo, já era noite, eu tive uma visão espiritual. Acho que pra quem compreende, pra quem já teve isso nas coisas. E eu escutei a seguinte frase: algo novo pra ti neste lugar. E normalmente essas visões espirituais, esses entendimentos, ele não vem só com uma frase, você vem com uma sensação física também. Então eu comecei a me arrepiar, meu coração acelerava muito. E eu achei que eu tava ficando meio louca. Porque por mais que eu sempre acreditei em Jesus e tinha intimidade com ele, eu nunca tinha vivido algo tão profundo. Fechei a porta da geladeira e falei, tá louca? Peguei água de novo, fechei a geladeira. Quando eu olhava para aquela cidade, algo novo pra ti neste lugar, algo novo pra ti neste lugar. E me faltava ar. Eu fechei a geladeira correndo, fui pro quarto e eu falei pro meu marido, a gente vai morar aqui. Não sei quando, mas eu acabei de ter um entendimento espiritual, a gente veio pra cá. Aí ele dormindo, tá bom, deita aqui. Dormimos. Cerca de 2 anos depois, eu tive um outro sonho. Isso, todo esse processo acontecendo, tá? A empresa indo de mal a pior, nada fluía. Porque Deus sabe que se tivesse tudo muito bem e ele me pedisse pra fechar, provavelmente eu teria muitas dificuldades. Então as portas começaram a se fechar. Sim. Eu tive um outro sonho. Outro detalhe que eu também não contei aqui é que eu nunca sonhei com maternidade, assim. Eu queria família, mas a minha empresa era minha filha. Era de muita coisa pra lidar, era muito tão feliz no meu casamento. Deixa como tá, não tem necessidade de mudar o que já tá bom. E eu tive um pouco de pavor também com a maternidade, porque logo depois que minha mãe engravidou, ela separou. Então, inconscientemente, eu fui ver isso na terapia, eu associava a gravidez à separação. Então, eu pensava, não, o casamento é muito bom, eu não quero acabar com isso. Eu tive um outro sonho. E neste sonho, eu fazia um teste de gravidez e dava positivo. Eu acordei sem ar, apavorada, porque foi muito real. Quando eu levantei, lembra da voz? Novamente. Está perto. Ai, meu Deus. Aquela gravidez estava perto. Eu fiquei apavorada. Falei assim, não acredito. Deus, não. Eu já sabia, já conhecia a voz do Espírito Santo, sabia que aquilo era uma direção. 1 ano depois eu engravidei da minha filha. Como, Érica? Os mesmos cuidados que eu fiz durante 8 anos casada eram os mesmos cuidados. Não teve nada de diferente me cuidando. Eu engravidei. Então eu sabia que era uma coisa que deveria acontecer. Sim. Em seguida, da minha filha, ela já com 8 meses. E a Diana, eu digo que cada maternidade ela vem para trazer uma nova temporada na nossa vida. Com certeza. Então, neste tempo, aconteceu. Nesse processo em que eu tive o sonho da gestação, que eu tive o sonho de que eu tive essa visão de São Paulo, o Senhor me pediu para fechar a minha empresa.
Eu fechei, eu também já estava muito cansada, passei por um processo de burnout, um processo de princípio de depressão. Eu trabalhava muito, não tinha cautela. Eu me perdi um pouco, Tati. Eu fui muito influenciada por esse mercado digital, do luxo, do faça, do tenha. E aquela Érica lá do início, do faça, lidere-se, ela começou a perder a essência totalmente. Então, quando o Senhor me pediu fecha, por mais difícil que tenha sido, pra mim foi um alívio, porque eu já não aguentava mais carregar tudo aquilo nas costas. Entendi. Eu fechei. E eu fiquei somente com o mercado digital. E neste tempo, lembra Já com a sua daquele... filha. Já com a minha filha. Diana nasceu, já tinha fechado. Conversei com a minha equipe. Lembra do time extremamente engajado? Quando eu contei que eu fecharia a empresa, foi um chororô na sala. Imagina. Deixar ele com o rosto desse tamanho de tanto choro. E a gente já tem nosso grupo até hoje, pra você ter ideia. Quão engajada elas eram. Porque a gente se tornou uma família, de fato. A gente deixou cartela de clientes para algumas delas que permaneceram ali e seguimos nossa vida. Nos mudamos, fomos para uma casa maior, construímos o nosso escritório em casa para continuar com os treinamentos, com as mentorias online. Minha filha nasceu, a gente conseguiu ainda equilibrar os dois, porque eu trabalhava em casa. Sim. E neste tempo, tem uma amiga aqui em Campinas que ela teve um sonho comigo. Isso, assim, a nossa vida ainda paralisada, porque a gente tinha uma movimentação financeira muito alta, a gente tinha uma vida muito diferente, né, diante do que a gente nasceu, enfim, eu te falei, suburbio do Rio de Janeiro, de repente a nossa vida mudou da água pro vinho. E quando a gente fechou a empresa, lembra que as portas começaram a cair, a gente foi declinando de novo. E eu não entendi o que estava acontecendo. Sim. É muito mais fácil a gente se acostumar com algo que dá certo, não é verdade? Sim. Agora, quando as coisas começam a dar errado, a gente precisa reduzir o nosso padrão de vida, a gente muda muito. Sim. Enfim, nesse tempo, já com o nosso padrão de vida muito lá embaixo, ainda só no digital, já tinha fechado a empresa, já tinha, enfim, vendido tudo. Uma amiga teve um sonho. Ela falou, Érica, engraçado, eu tive um sonho contigo essa noite. Curioso porque você falava que ia se mudar. Eu nunca imaginei você saindo do Rio, você sempre gostou muito do Rio. E no sonho você fazia um vídeo muito criativo no Instagram dizendo que estava se mudando do Rio. E aparecia assim, gente, hoje eu vou anunciar pra onde eu vou. E você falava, que rufem os tambores, eu estou indo para... E aparecia bem grande, Campinas. Olha que curioso, Érica, você indo pra Campinas, pra cá, nunca imaginei. Quando eu terminei de ouvir aquele áudio, eu caí em choro. Você se lembra da visão que eu tive quando eu estava em São Paulo? Sim. Ele já tinha me dito que me traria. E eu falei com ele, Senhor, eu errei muito no momento em que eu empreendi. Eu me perdi de ti. Eu comecei a ansiar pelo ter, perdi minha essência. Então, a partir de agora, eu só vou dar um passo quando você me disser para onde é. E, de repente, eu entendi que era Campinas. E naquela semana, Tati, eu comecei a encaixotar tudo. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu não sei o que tem pra mim em Campinas, mas eu vou. E a partir de agora, eu escolho obedecer. Sim. E resgatar aquela essência da Érica Nunes. Meu marido super topou, que ele estava muito alinhado dentro daquela visão. Então, guardamos tudo e viemos pra Campinas. Com a cara e com a Com a coragem. cara e com a coragem. Como a gente tem um trabalho que geograficamente facilita por ser a internet, isso também foi muito bom, porque a gente não precisou esperar muito. Então, viemos pra cá. A gente tá aqui em Campinas há 2 anos e a nossa vida deu um 360, que você não tem ideia. Eu já não atuava mais, como eu te falei, eu fechei, fiquei somente no mercado digital, mas eu atuava somente em mentoria. Então as mulheres que precisavam saber o passo a passo empresarial, eu sabia, eu direcionava. Só que chegando aqui a gente começou a viver um tempo muito diferente. A gente começou a viver um tempo de recomeço, sabe? O resgate da essência. E inclusive sobre erros. Qual foi o maior erro dentro dessa carreira empreendedora? É uma das perguntas que eu já ia fazer. Então, o que eu fazer? Não, pode falar, você já entrou no assunto. Qual o maior erro que eu tive? Primeiro deles é esquecer o porquê que eu comecei. Se a gente não se lembra disso todos os dias, a gente se perde. Por meio da influência em que a gente está sendo colocado e pelas as aquisições que a gente vai ter, né? A gente comprou um carro muito bom e a gente morava numa casa muito boa. Minha casa era gigantesca, uma piscina enorme, tinha uma pedra no meio da minha cozinha que jorrava água, uma cachoeira, era um negócio surreal. A gente começa a se perder e vai comprando coisas porque as pessoas dizem que é bom aquilo, isso vai posicionar isso aqui, se você tem isso, você mostra isso, você posiciona aquilo, as pessoas vão comprar de você. E quando você começa a observar, você já não é mais aquela do início. E vem cá, o erro não é comprar, o erro não é ter, o erro não é viajar. O problema é quando você faz isso para mostrar que tem, pra... Sim. Enfim, é uma sujeira. Mas tem muito isso, desculpa te cortar, mas quando as pessoas ministram curso, existe uma vertente que diz que você tem que mostrar coisas que você conquistou, que você conseguiu para você gerar desejo e inspiração. Sim. Só que nem sempre é isso que vai gerar ou que precisa disso para gerar.
É uma linha muito tênue entre você fazer uma ostentação para gerar desejo, ou você conseguir gerar identificação, tá? Hoje eu trabalho, inclusive, hoje a gente desenvolveu uma assessoria de marketing porque eu percebi que muitas mulheres estavam se perdendo. Assim como eu me perdi por falta de vozes positivas dentro desse mercado, tem muitas mulheres que estão simplesmente seguindo o que a manada diz, por muita influência do mercado digital. O mercado digital influenciou o mercado beauty. E aí hoje você entra em perfis, você vê pessoas vivendo vidas que não são sua realidade. Ou simplesmente mostrando aquilo que não tem necessidade para gerar um desejo. E aí parece pessoas intocáveis, ok? Faz cursos, mas não é tudo aquilo. E aí vivem vidas frustradas. Você frustra o aluno que foi buscando uma coisa e não vai encontrar. Você se frustra porque você está vivendo algo que não é a sua realidade ou algo que você nem se identifica. Quantas pessoas hoje mudam jeito de vestir, jeito de falar, comportamento, porque dizem que ela precisa ser e agir bem por aí. Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, a questão do erro, meu maior erro foi me perder nesse caminho. Não lembrar o porquê eu comecei. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a resgatar tudo isso. Então, aquela mulher super empoderada do que sabia fazer lideres, eu comecei a esquecer tudo isso. Porque quando eu fechei a empresa e eu vi que tudo estava dando errado, e eu fazia tudo que antes dava certo, começou a não dar, isso começou a mexer muito com a minha identidade. Eu comecei a acreditar que realmente eu não conseguia chegar onde eu gostaria, de que eu não tinha capacidade alguma. Então, pensa também, eu tava vivendo um puerpério, tinha acabado de nascer, crise de identidade total, então eu fui no fundo do poço. O puerpério faz isso, né? Muito, né? E veio nesse processo de me resgatar. Então, quando eu voltei e decidi voltar pro mercado, que não tem tanto tempo assim, eu falei, eu já sei o processo, não vai ser do zero como antes, eu já sei o processo de retorno, mas esse retorno vai ser diferente. Vai ser resgatando aquela Érica, então, pautada muito na minha história, enraizado nisso, só que agora eu vou levar outras mulheres a não passarem pelo mesmo erro que eu passei. Então, para mim, o grande erro hoje no mercado é você esquecer que uma empresa precisa de identidade e essência. Mulheres estão se perdendo, mulheres estão esquecendo os seus propósitos de vida para ter e viver o que o mercado diz que elas precisam. Pessoas estão esquecendo família, estão esquecendo maternidade, estão esquecendo o que é de verdade a essência de tudo para manter uma empresa, para manter status. Crianças estão sendo criadas por outros, por terceiros, porque a vida da mulher está dentro da empresa. Há um problema em trabalhar? Não. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, isso é muito bom, isso faz com que a gente se sinta viva. Sim. Só que, qual é a prioridade? Onde está a prioridade? Quando o seu filho estiver com 15, 20 anos, Sim. O que ele vai dizer a respeito de você? Quais são as memórias que ele vai ter com você? Não é o melhor colégio que você pagou, mas é o tempo que você passou fazendo um piquenique com ele numa praça brincando de areia. São as memórias. Então hoje eu atuo como uma grande influência no mercado beauty. Não atuo nas sobrancelhas. Lembra daquela frase de fecha a tua empresa? Porque o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar daqui em diante. Quando eu cheguei aqui em Campinas, essa conta fechou. Pra mim, eu só vinha, não sabia o que fazer. Então, quando eu cheguei aqui, o Senhor, ele resgatou a minha identidade. Então, eu consegui uma grande influência. Hoje eu também atuo com palestras e desenvolvimento pessoal, treinamentos no Brasil. Porque eu não atuo diretamente, mas eu tenho uma grande influência dentro desse mercado. Então, o que eu fiz? Agora, todas as mulheres que passarem pela minha vida vão escutar a mensagem que eu tenho pra pregar. Porque onde eu me perdi, elas não irão. Se depender de mim, elas não irão. Então, vou começar a definir suas prioridades e, a partir daí, vou criar empresas com identidade, essência e propósito. Porque nunca vai ser só um atendimento ao cliente. E, a partir daí, elas criam essa diferenciação. E aqui não estou falando a respeito de nada motivacional, creia que você pode, não. É com processos, protocolos. Então, diferenciação de mercado, exposição de posicionamento, definição de posicionamento, ações de movimento. E permita que os outros te encontrem, permita que os outros te conheçam. Mas não sendo o que outros querem que você seja. Quem de fato você é, mas sem esquecer sua prioridade. Sua família, seu casamento, sua filha, seu filho. Estrutura, fundamenta, porque isso é o que nos trouxe até aqui. E não pode ser a empresa que deve tirar isso da gente, sabe? E essas questões que você fala, eu acho que hoje o mercado, o nível de sofisticação do mercado é tão alto para quem está empreendendo, igual você falou que tem concorrência, certo? Sim. A gente tem muita concorrência.
Então, isso tudo que você falou, de posicionamento, estrutura, valores, se a pessoa não tem isso, ela não consegue se destacar. Ela não consegue, é básico hoje. Porque o mercado exige isso também. Só que aí tem a questão, tudo é muito influenciável, tudo é muita informação, a gente se perde nisso. Então eu acho que essa questão de identificação de valores tem que estar muito presente para você conseguir também gerar essa identificação e trazer esse público para você, mas não esquecendo de quem você é. Exato. É o que eu acho. Com certeza. Sim. E tem uma outra pergunta que tem a ver, que você falou do erro já, mas teve uma outra que eu vi aqui, que é o que você faria diferente. Então, provavelmente seria isso. O que eu faria diferente? Bom, Se você estivesse começando hoje. se eu estivesse começando hoje com a bagagem que eu tenho, eu faria algumas coisas diferentes. Agora, se eu estivesse começando hoje sem a bagagem, provavelmente eu passaria pelos mesmos Claro, erros. com certeza. Mas começando agora com a bagagem que eu tenho, eu definiria muito bem meu posicionamento de mercado. Criaria uma marca com branding muito forte. Porque, por exemplo, tem muita concorrência, tem, mas o mercado está saturado. Longe Não. disso. As pessoas não sabem nem o que estão fazendo. Longe disso. Porque podem ter muitas pessoas fazendo o que talvez você faça, como extensão de sítios. Mas muitas pessoas fazem da mesma maneira. Sim. Agora, quando você vê uma marca que entra forte no mercado, com branding forte, com um posicionamento disruptivo de outros, você pode ter certeza que essa marca vai se destacar em pouquíssimo tempo. E hoje, gente, com a utilização da internet, você tem o TikTok, você tem o Instagram, você consegue utilizar essas mídias, você tem influenciadores digitais. Antigamente não tinha nada disso, tá? Era muito mais difícil. Sim. Então, você conseguindo criar campanhas de marketing, conseguindo gerar ações de movimento, então, visitando pessoas na rua, criando movimentações, criando festas de lançamento, criando movimentações mesmo de mercado, para que pessoas que se identifiquem com o teu posicionamento cheguem até você. Nossa, isso dá muito certo. Então, hoje, o que eu faria diferente? Criaria uma marca extremamente disruptiva, que é o que a gente está fazendo hoje com a nossa assessoria. Porque quantas empresas, agências de marketing você vê hoje no mercado? Inúmeras. Muitas. Só que eu falei com o meu marido, hoje ele é meu sócio também. O que a gente precisa é criar uma empresa que faça barulho no mercado. Então, influência a gente já tem. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso principal objetivo? Dar voz a mulheres empreendedoras. Porque sim, todo mundo faz. Mas será que hoje você consegue, de fato, externalizar para as mídias digitais a voz que você tem de mercado, a diferenciação que você faz? Então, hoje a gente transforma a tua empresa, o que você gera em atendimento ao cliente, a gente transforma isso em conteúdo e coloca nas mídias digitais, com conteúdos que geram performance e posicionamento. Não tenho interesse em criar uma linha editorial bonitinha, com legenda, que gera CTA. Não, meu objetivo é gerar performance e resultado. Então, a gente, dentro dessa agência, a gente pega a tua história, a gente pega o teu posicionamento, embasa isso em conteúdo e gera performance. A partir dessa performance, a gente também gera conexões. Então, como a gente tem muita influência de mercado, a gente conecta a eventos, a gente conecta a podcast, a gente conecta essas mulheres nesses lugares para que ela aumente o alcance, a audiência e, com isso, a autoridade. Então, meu objetivo hoje, Érica Teixeira, como marca, o que é? Fazer com que mulheres tenham voz e gerar essa conexão. Para que elas alcancem o lugar que são delas por direito, mas que elas não conseguem sozinhas. Então, nosso objetivo é gerar essa ponte. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que empreendedores tenham voz no mercado. Mas muitas vezes não conseguem ter, não conseguem cuidar das mídias digitais. Por que eu falo muito das mídias digitais? Inclusive, dentro das minhas mentorias, a gente cria esse plano de posicionamento nas mídias digitais. Porque, atualmente, é o marketing mais acessível que tem para empreendedor. Você perguntou, hoje você tem 15, 20 mil para um outdoor, para investir no marketing? Não tem. Então, dentro das mídias digitais, hoje, o alcance que tem, quantos influenciadores digitais você vê que em um ano tem um número de alcance e hoje está faturando pela influência. Só que o que ela vai fazer é influenciar por meio da marca dela. Então, é cílios, é sobrancelha, é micropigmentação, é nail design, é o que você faz. Então, por meio disso, a gente cria uma marca forte dentro dessa assessoria e o nosso objetivo é transformar a sua prestação de serviço em produção de conteúdo. Entendi. E aí, essa assessoria sua é um valor fechado, é mensal? Como funciona? Você dá mentorias também? Sim. Hoje, minha prestação de serviço no mercado, né? Hoje eu estou no mercado dessas duas formas. Eu tenho uma assessoria de marketing, que é por plano. Então, você vai fechar um plano de 3, 6 ou 12 meses, onde o nosso objetivo como assessoria, como eu já falei, você preenche um briefing, você diz, Érica, esse aqui sou eu como marca, e a partir desse briefing, nós criamos um posicionamento para as mídias digitais. Daí você grava o conteúdo ou a pessoa que grava te manda? A gente cria tudo.
a gente vai criar roteiro, a gente cria a proposta. Então, normalmente ela sabe para onde ela quer ir. Quero alcançar autoridade, quero ser vista por marcas, quero começar a ministrar cursos, quero subir em palcos para palestrar, quero chegar a X nível de faturamento, só que elas não sabem como chegar lá. E basicamente alcance de marca, nível de cliente e autoridade. Como que a gente faz isso? Hoje, qual é a melhor forma de você viabilizar o contato entre marcas e empreendedoras? Mídia digital. A gente entendeu que esse é o caminho hoje em dia. Sim. Quanto mais rápido essa empreendedora entende isso, muito mais fácil. Sim. Então a gente viabiliza isso através da nossa assessoria de marketing. Então a gente vai criar todos os enredos. Você fala, eu quero hoje ser alcançada por X marcas. O que a gente faz? Que tipo de conteúdo essas marcas elas visam dentro dessas empreendedoras? Então a gente cria esses scripts e justamente ela faz a captação de vídeo. Então a gente traz toda a edição. Hoje a nossa empresa ela tem gestor de tráfego pago. Tem tráfego também. Gestor de tráfego pago, tem social media, estrategista de conteúdo, editora. Então você só precisa fazer a gravar e pessoa edita. E a gente faz todo o trabalho. Então, tráfego, tudo pronto para que isso ocorra. Gero também mentoria e assessoria. Então, Érica, estou na sua assessoria, já estou sendo acompanhada, ele fazendo essa captação. Só se eu quero tirar um projeto do papel, eu quero contratar equipe, ou eu quero implementar uma cultura na minha empresa. Enfim, seja qual for o negócio que ela deseja, que eu preciso definir meu posicionamento, preciso criar uma identidade para minha marca, ela me contrata dentro de um tempo de 1, 2 ou 3 meses e eu gero esse acompanhamento. Atualmente eu estou com uma empresa, onde ela é de Sirius, inclusive, ela é de Sirius, ela é do Sul, então ela presta serviço e ela tem uma loja, um e-commerce. Então o nosso objetivo agora é criar uma identificação, uma identidade de marca, a gente está desenvolvendo o branding para essa marca, para que ela trouxe um objetivo, seja uma das maiores marcas de e-commerce dentro do Brasil, que tenha não somente venda, para falar que eu quero venda, mas eu quero principalmente comunidade. Entendi. Porque não tem como. Uma coisa é você falar o teu nome, outra coisa é que sejam 100 pessoas falando o teu nome. Então a gente está trabalhando nesse objetivo de gerar comunidade e alcance de marca pelo e-commerce. Hoje eu acho que esse marketing de comunidade, ele tem que existir, né? Não tem jeito. E eu acho que na área da beleza a maior referência de marketing de comunidade é a Natália Beauty. Porque ela começou com o pijama lá atrás e traz isso até hoje, né? Que é uma das marcas mais fortes que eu acho que tem no mercado. E teve algum erro nessa trajetória? Qual foi o seu pior erro? Eu sei que eu já perguntei, né, que você faria diferente, mas teve alguma coisa que você não faria? Ok. Eu acho que, pensando a nível de gestão, o que eu mudaria seria o processo de escala do meu negócio. Eu fiquei muito tempo dando conta de pequenos processos. E essa é a diferença da empreendedora e do empresário, né? O nível de quem executa e de quem é executivo. Quando você começa tendo que fazer tudo, é normal. Você agenda, você fecha a caixa, você limpa, você é quem repõe o estoque, você é quem faz tudo. Só que chega um nível, quando você está ganhando 2, 3 mil, você tem que estar fazendo isso. Agora, quando você chega a 5, 10 mil, não é para você estar fazendo isso. Então, eu sinto que as empreendedoras, elas retardam o crescimento por não querer delegar. Sim. E esse, para mim, foi um dos grandes erros da minha carreira. Então, hoje, dentro, por exemplo, da nossa assessoria, é um erro que eu falo, isso a gente não comete. Então, a gente tem alguns meses de mercado. Só que a gente tem experiência, a gente tem expertise, então a gente já tá com um time. Eu falei assim, eu não vou ficar fazendo o que pode ser delegado. Sim. Então, fica de recado pra vocês. Sente que já tá evoluindo. Érica, como que eu percebo isso? Nível de faturamento é a melhor forma pra você ver o resultado que você tá tendo no mercado. Se o teu faturamento tá batendo sempre no mesmo lugar, significa que você precisa começar a mudar escolhas, né? Mudar um pouco aonde você tá alocando o seu financeiro e delegar. Poxa, pensa, você passa o dia inteiro atendendo. Já tá aí uma movimentação financeira de 10, 15 mil reais. Não é pra você estar respondendo seu WhatsApp, gente. Não é. Não é pra você estar fechando seu financeiro. E não é pra você estar entre 4 paredes. Eu sempre vou defender ações de movimento. O que é isso? É você se movimentar no mercado para que o mercado te perceba não somente como aquela que executa, mas aquela que carrega uma comunidade, carrega uma essência, carrega um movimento. Se você passa de segunda a sábado, de 8 da manhã às 10 da noite, em atendimentos, fazendo extensão de si, fazendo uma microalimentação, como que o mercado vai te ver? Se você está construindo uma marca, você não pode ser essa pessoa que fica nas 4 paredes, a não ser que seu objetivo seja só ter ali uma rendinha por mês para poder manter sua vida. Sim. Agora, se você quer construir marca, gerar história, criar o teu nome perpétuo, você precisa gerar ações de movimento. Você precisa deixar um legado de marca. E não vai ser fazendo só os seus atendimentos. Sim. Então, o meu maior erro, Tati, foi ter ficado muito tempo na execução. Ser muito mais executora do que executiva. E qual é o feeling? Quem muda aqui? Executora é aquela que só faz.
não, eu não confio em ninguém, em vez de contratar, em vez de, poxa, gastar R$1.000 contratando, esse R$1.000 eu boto no meu bolso, vai ser mais uma renda para minha empresa e eu mesmo faço. Só que o tempo que você está fazendo aquilo, você poderia contratar alguém que faz. Agora, o que você faz, essa visão estratégica de negócio, só você pode fazer. Não tem como delegar. Então, delegue o que pode ser delegado e faça aquilo que só você pode fazer, como dona e criadora da tua marca. Para mim, esse foi um dos erros e o que eu não faria diferente hoje. Entendi. E qual conselho você daria para quem está começando ou quer entrar na área? Na área da beleza, que você diz. O mercado não está qualquer área, na verdade, mas assim, qualquer área empreendedora. Seja qual for a área que você deseja atuar hoje, o mercado nunca vai estar saturado para quem começa com diferenciação. Nunca. Faça uma pesquisa de mercado. Vai começar, o que você quer fazer? Você quer vender flores? Ótimo, faça uma pesquisa de mercado. Qual é a empresa líder do mercado? O que ela faz hoje para ela ser a líder? Para que ela tenha essa diferenciação tão grande dos demais. Observe, estuda essa empresa durante um tempo, observe o que ela está fazendo, quais são os resultados que ela tem. Se ela é líder, tem um motivo pelo qual ela é líder de mercado. Então analisa, observa o comportamento, observa também os pontos negativos. Porque o que ela tem feito de errado, a tua empresa pode vir para suprir esses problemas. E comece trazendo muito posicionamento, muita diferenciação, trabalhando sempre com construção de comunidade. E, gente, se você conversa com qualquer marca que está em grande movimentação no mercado, né, tem um grande nome, pode ter certeza que ela trabalha com marketing de comunidade. Marketing de comunidade é a melhor forma para você ter alcance de marca. Faça uma pesquisa de mercado, observe a movimentação dessa empresa, observe os pontos positivos para que você reajuste e faça o seu, não copie, mas reajuste e faça o seu. Observe os pontos negativos para que a tua empresa venha suprindo, trabalhe com um posicionamento muito forte de diferenciação e construa um marketing de comunidade. A melhor maneira de você desenvolver muito bem a sua marca e não precisar de tanto tempo assim. Se você for desenvolver sozinha, você precisa talvez de 10, 20 anos. Se você for com marketing de comunidade, você tem alcance de pessoas. Inclusive, a Boca Rosa, a Bianca já fala muito sobre isso, que ela tem um grupo exclusivo de pessoas que quando ela lança qualquer produto, ela posta qualquer conteúdo, ela primeiro coloca no grupo dela e fala: time, engaja, por favor. Então, todos os vídeos dela sempre vão ter um bom alcance, porque ela tem quem faça por ela. Sim. Então, a construção de comunidade, ela vem para potencializar a sua marca. Isso por quê? Porque hoje essa geração Z que a gente vê, esse novo movimento, eles precisam ver identificação na marca. Para consumir algo, eles precisam se ver na marca. A Coca-Cola, por exemplo, teve um momento onde ela colocava nomes. Você lembra dessa época? Você pegava a Coca-Cola, Ana, Pia. Voltou. Hoje voltou de forma diferente. Hoje eles trazem nomes de contextos de conversa. Crush, meu amor, queridinho, enfim. Termos que a atual geração utiliza para que eles se sintam pertencentes. É isso que eu ia falar. Acho que essa nova geração, eles só consomem do que tá na internet e eles precisam de ter um sentido. Então a marca tem que ter um sentido, a marca precisa ter um... Eu vi a menina que vende pirulito. Você viu essa menina no TikTok que vende pirulito? Eu não sei o nome dela. Mas ela começou a vender uns pirulitos, assim, tipo, do nada ela criou isso. Eu não lembro direito, sei que eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, pirulito? Tipo assim, e ela vende. Aí eu falo, é porque a geração se identifica, né? Tá comprando porque se identifica com ela. Pode ter certeza que não vai ser 60 centavos que você vê no mercado. Não. Vai ter um valor. Como tem valor de marca, como tem identificação, automaticamente cria comunidade. Quando cria comunidade, ela bota o preço, porque ela lidera o mercado. Sim. É pirulito. Mas ninguém vende pirulito como ela. E se ela não vendesse porque tá saturado o mercado? Então nunca tá saturado para que comece a empreender com diferenciação. Sim. Então você acha que a produção de conteúdo é essencial para quem tá empreendendo? Primordial. Tipo, é muito importante. Primordial. A não ser que, como eu falei, se o teu objetivo é começar a empreender para ter uma renda extra, para pagar suas contas e colocar o alimento dentro de casa, não tem problema nenhum você fazer nada disso que eu falei. Simplesmente vai no boca a boca, já que é pra gente trabalhar como 1900 bolinha, então haja como 1900 bolinha. Sim. Vai no boca a boca. Agora, se você entende que você tem um valor como mulher, se você tem um valor como empreendedora ou empreendedor, se você entende que você é grande demais para ficar preso entre quatro paredes e entende que há propósito e verdade no que você tem a fazer, não faz sentido você ficar entre quatro paredes. Porque não é só você que tá perdendo, é quem não te conhece que tá perdendo. Então as pessoas que não te conhecem estão perdendo porque estão deixando de evoluir e crescer porque não acessaram você. Então eu digo que é sua responsabilidade se fazer conhecido.
É sua responsabilidade fazer isso. Então, não utilizar o maior meio de comunicação que a gente tem hoje é ficando atrás. Verdade, eu também concordo. E você tem algum livro, filme ou algum livro, filme ou documentário para indicar para quem que fez diferença para você aqui pro podcast? Alguns. Eu gosto muito de seguir o Thiago Brunet, podcast do Thiago Brunet. Sim. O Conselho, do Flávio Augusto. Sim. Eu gosto muito das pessoas que ele traz, das personalidades que ele traz. Eu aprendo demais. E vocês não têm noção da quantidade de conteúdo gratuito que tem no YouTube. Muito. Não, mas é que eu não tenho dinheiro pra investir, eu não consigo começar agora, não tá aprendendo porque não quer. Desculpa a minha sinceridade, mas não tá aprendendo porque não quer. Senta um pouquinho na cadeira. Ah, mas eu tenho filho, bota a criança pra... É 10 minutos por dia, em vez de rolar feed, fazendo nada, Sim. vai no YouTube e aprende. E o último filme que eu vi recentemente, que pra mim fez total diferença, inclusive no meu mundo empreendedor, que é A Forja. É um filme, veja então, é um filme de um empresário, que ele é cristão, e ele encontra no empreendedorismo uma maneira de discipular pessoas para se tornarem melhores, só que ele utiliza a empresa dele como ferramenta. Fabuloso. Mas assistir. Então, se possível, veja. Sim. Antes de você falar do conceito, você falou da informação, que tem muita informação. O que mais você tem hoje é informação na internet. Na verdade, o que as pessoas buscam hoje não é informação, porque a informação tem, elas buscam a transformação. Elas buscam alguém igual a você, que dá norte, que faz o passo a passo, faz os protocolos, os processos. Porque a informação, ela tá toda ali. Todo dia tem alguém criando a informação do que, possivelmente, do que a gente vende. Mas a verdade é que as pessoas, se fosse só informação que fizesse resultado, todo mundo tinha, porque tá ali, é de graça. A questão é o que você vai fazer com essa informação, como você vai fazer, de que forma, e, né? Por isso que hoje muitas mentorias, muitas pessoas que orientam estão em voga, porque a informação tem. E digo mais, o excesso de informação também é um problema. Porque o quanto chega, a quantidade de pessoas que chegam até mim e falam, velho, eu tô com uma overdose de conteúdo. Porque eu estudo um podcast por semana. Então tem os dois pontos. Tem aquela pessoa que diz que não tem, não consegue, mas o acesso tá ali. E tem aquelas que estudam tanto que não conseguem tirar o plano do papel. Sim. Que é justamente assim, se a pessoa chegar pra mim e falar, eu quero criar uma marca XYZ, eu vou te ajudar. E tudo isso tá na internet. A diferença é que eu vou dar processos. E fica muito mais fácil pra ela comprar. Sim. Né? E executar. Sim. Então é isso. Acho que você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Para mim, o lugar onde eu estou, eu preciso, além de, não falo somente de contar sobre a minha história, mas testemunhar sobre aquilo que eu vivi e ser um agente de transformação para aquelas pessoas que hoje estão vivendo, para que não passem pelo mesmo erro que o meu. Então, para mim foi um prazer poder compartilhar aqui, conhecer você também. Para que as pessoas sigam nas redes sociais, @ericateixeira.oficial. Para mim, erica.teixeiraoficial. Lá eu trago muito conteúdo de valor para que essas mulheres elas possam acessar e já começar a implementar. E se elas querem um nível superior, estejam em contato comigo através do link da bio e vamos juntas construir uma geração com performance, com resultado e com realização, sem esquecer de inverter valores. Para mim isso é muito importante. Érica, eu que agradeço, adorei conhecer a sua história. O podcast é para isso mesmo, pra trazer histórias inspiradoras, para todo mundo ver que todo mundo tem um processo, né? E é isso, sigam o perfil do podcast, Por Trás dos Cílios. O meu que é Tati Cagiano, o da Érica, né, que vai ficar aí também, que eu sempre deixo. Assistam no YouTube, no Spotify, na Apple. A gente vai deixar o link aí pra vocês. Depois a gente vai divulgar, né, na data. E é isso, muito obrigada, eu adorei. Prazer. Tchau, até mais.